Oi, eu sou a Gabi Assis, bem-vindo de volta ao canal. O segundo filme dessa lista, vocês podem até dizer que não é um filme de Natal, mas ele tem sim uma pegada de Natal, ele tá entre o Halloween e o Natal. A gente sabe que no segundo semestre, as duas grandes festividades, pelo menos lá na América do Norte, esse filme que eu vou trazer aqui, ele fica nesses dois mundos. Eu estou falando do Estranho Mundo de Jack, ou The Nightmare Before Christmas, no original. O Estranho Mundo de Jack vai contar a história do Jack, que vive lá no mundo do Halloween, de criaturas do Halloween, tem toda a atmosfera do Halloween. E ele é um esqueleto e ele é o rei das abóboras, se eu não me engano. Ele tá feliz lá com sua vida, só que um dia ele ouve falar sobre o Natal. Ele não sabe o que é o Natal, mas ele ouve falar sobre o Natal. E aí ele começa a se questionar, o que será o Natal, o que é o Natal, como que é o Natal. E ele, curioso de saber o que é o Natal, de conhecer o que é o Natal, o que é essa outra comemoração, ele acaba saindo do mundo do Halloween, lá onde ele vive, onde ele é o rei, e parte para o mundo real para entender o que é o Natal, para descobrir com os próprios olhos o que é o Natal. Como que funciona essa comemoração. Assim que o Jack chega no mundo real e conhece o Natal, ele também descobre a figura suprema do Natal, mais uma vez, que é o Papai Noel, ou, no inglês, como eu já falei para vocês, Santa Claus. E aí a gente entra no primeiro trocadilho. Antes de falar do trocadilho do nome do filme, a gente entra também no primeiro trocadilho, que novamente é com o termo, com o nome do Papai Noel, lá no inglês, que é Santa Claus. Como o Jack, ele veio do mundo do Halloween, então tem todas aquelas criaturas do Halloween que a gente conhece, né? Figuras talvez um pouco macabras, assombrosas. Ele associa a palavra Claus com a palavra claws em inglês, que significa garras. Na cabeça dele, ele associa então Santa Claus ao Santa Claus. Então ele acha até que é uma criatura que tem garras. Mas agora sobre o título do filme mesmo. É uma coisa bem básica até. Lá, principalmente na América do Norte, existe um livro que é muito famoso, que se chama The Night Before Christmas, ou seja, a véspera de Natal, mais ou menos assim. A noite antes do Natal, que é a véspera de Natal aqui conhecida por nós. Só que o Tim Burton, ele pegou a sacada do The Night Before Christmas e acrescentou a palavra The Nightmare Before Christmas. E o que seria The Nightmare? Nightmare é pesadelo em inglês. Então ele simplesmente acrescentou esse finalzinho na palavra nightmare e aí se transformou no pesadelo, nightmare, e transformou o título em The Nightmare Before Christmas. Afinal de contas, a gente está falando do Halloween, de um ser do Halloween que invade lá o mundo real para conhecer o Natal, para conhecer o que é o Natal, para conhecer o Papai Noel. E ele acaba causando uma grande confusão, realmente um grande pesadelo na véspera de Natal. O terceiro filme dessa lista já não é um grande clássico, assim como os dois que eu falei, mas ele traz um trocadilho também legal, e é um trocadilho parecido com o anterior, do Estranho Mundo de Jack, mas nesse caso ele usou uma outra palavra para fazer o trocadilho. Eu estou falando do filme Um Passado de Presente. Esse é um filme típico de filmes de Natal que saem nessa época de comédias românticas. Esse filme foi produzido pela Vanessa Hudgens, que também atua lá, então ela não só produziu como atuou também, ela é a principal do filme. Ele vai contar a história de um cavaleiro medieval que é transportado para os tempos presentes, para os tempos modernos. Enfim, tem toda a parte de comédia nessa viagem do tempo dele, né, de ele não se encaixar, de ele não entender o que está acontecendo, de ser tudo muito diferente para ele. E nessa confusão aí, ele acaba cruzando o caminho da Vanessa Hudgens, a personagem da Vanessa Hudgens, e aí é claro que vai pintar um clima de romance entre os dois. E é claro que também vai ter toda aquela tensão, aquele clímax do filme que é, será que ele vai conseguir ficar no tempo atual, nos tempos atuais, ou vai acontecer alguma coisa que ele vai ter que voltar lá para o passado, e os dois vão se separar. O trocadilho do título, nesse caso, fica por conta da palavra em inglês night, que é muito parecida, aliás, a pronúncia é a mesma, de night, de noite, tá aparecendo aí na tela para vocês. A palavra night, de noite, tem a mesma pronúncia da palavra
Night de cavaleiro, que é justamente o que o personagem é The Night Before Christmas. Em vez de ser night de noite, é night de cavaleiro. Então ele vem, esse cavaleiro que é transportado do passado para o presente, justamente alguns dias antes do Natal. Tem até uma contagem regressiva, porque é o tempo que ele vai conseguir permanecer aqui, se eu não me engano. Eu assisti esse filme, mas eu assisti acho que justamente quando ele foi lançado. Então já faz, acho que uns 5 anos aí, mas ele tem aí um prazo de validade, né? Um prazo que ele pode ficar aqui no presente até ele ter que voltar para o passado por alguma questão, porque eu não me lembro agora. E é justamente por isso, né? The Night Before Christmas. O cavaleiro que veio antes do Natal, alguma coisa assim. A gente pode pensar nesse sentido. Já em português, eu também achei que deu muito certo o título, porque eles conseguiram manter uma espécie de trocadilho. O filme se chama Um Passado de Presente. Então, meio que fez o trocadilho, assim, de presente de tempo, né? Do tempo atual, presente, com presente de Natal. Eu achei bem válido, eu achei que deu certo, é um ponto positivo. O quarto filme dessa lista é Amor com Data Marcada. Ele vai focar na relação da personagem Sloan, interpretada pela Emma Roberts, e do personagem Jackson, interpretado pelo Luke Bryce. São dois estranhos que se conhecem e resolvem fingir aquele enredo típico que a gente já viu em muitos filmes de comédias românticas. São dois estranhos que se conhecem e resolvem fingir um relacionamento pra meio que dar uma calada na boca, assim, da família de um e de outro, porque eles têm famílias um pouco chatas, digamos assim, que estão sempre em cima, né, querendo que eles se relacionem, que eles estejam com alguém. E principalmente nessa época de comemorações, aquela coisa famosa, né, no jantar de Natal, vem aquele tio chato, aquela tia chata perguntar, e os namoradinhos? Então é mais ou menos isso que acontece com os dois, principalmente com a personagem da Emma Roberts. Ela tá cansada já de passar os natais ou com alguém super errado, ou pior ainda, sozinha. A princípio é uma relação de mentirinha, mas a gente sempre sabe, né, que essa relação de mentirinha vai levar para uma coisa real, no fim das contas. E o título original dele é Holy Date. O trocadilho nesse caso é bem mais simples, eu acho que é o trocadilho mais simples que tem aqui dos que eu selecionei. E é com a palavra holiday, que são as festas de fim de ano, né, como todo mundo se refere a essas comemorações de fim de ano, e a palavra date, que significa encontro. Então, em vez de ser holiday, é holiday, porque justamente eles vão ter um encontro, esse encontro dos dois, esse começo de relacionamento dos dois, ainda que de mentirinha, na época de comemorações, né, para as festas de fim de ano.